Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 25 de maio. Subiu para 25 o número de mortos na operação policial de ontem no Rio de Janeiro. Bandidos encapuzados usam um carro para arrombar uma loja de departamentos no Distrito Federal. A chuva aumenta em Pernambuco. Uma pessoa morreu num deslizamento. E ainda, o crescimento das exportações de calçados no interior paulista. Agora no Brasil TV. Subiu para 25 o número de mortos na operação no Complexo da Penha. Já é a segunda operação mais violenta da história do Rio de Janeiro. Entidades de defesa dos direitos humanos criticaram a ação da polícia. Viaturas do batalhão de choque da PM circularam pelos acessos ao Complexo de Favelas da Penha durante toda a manhã. O Globocop flagrou um homem armado na parte alta da Vila Cruzeiro, onde ontem bandidos e policiais trocaram tiros. Hoje cedo não houve tiroteio. Os postos de saúde abriram. As escolas estaduais funcionam, mas com poucos alunos. E 14 unidades municipais fecharam por precaução pelo segundo dia consecutivo. Parentes aguardavam por notícias na porta do Hospital Getúlio Vargas. Ontem, um menor de idade morreu na UPA do Alemão. E nesta madrugada, mais 2 pessoas morreram. Todos suspeitos, segundo a polícia. 6 pessoas continuam internadas, 2 em estado grave. O quadro de saúde do policial civil Sérgio Silva Rosário, atingido por estilhaços de bala no nariz durante uma perícia, é estável. Só um dos mortos foi identificado pela Polícia Civil até agora. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos. A cabeleireira levou um tiro dentro de casa na comunidade vizinha, a Chatuba. A PM diz que entre os mortos estão 3 traficantes do Pará. A operação de ontem na Vila Cruzeiro é considerada a segunda mais violenta da história do Rio. Homens das polícias militar e rodoviária federal cercaram a favela para prender chefes da maior facção criminosa do estado, que estariam se preparando para se deslocar até a Rocinha, na Zona Sul. Os investigadores afirmam que a quadrilha também é acusada de roubos de cargas e de veículos em rodovias federais. Segundo a polícia, informações de inteligência da Polícia Federal também foram usadas na operação, que era planejada há várias semanas, mas foi desencadeada às pressas depois de um ataque dos traficantes. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal abriram investigações para apurar as mortes na ação policial. A primeira coisa que há de errado com a operação, evidentemente, é o número elevado de mortes, né? E, por outro lado, nós queremos saber precisamente em que circunstâncias se deu a participação da Polícia Rodoviária Federal nessa operação. Numa rede social, o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, disse que quem aponta uma arma contra a polícia está apontando uma arma contra toda a sociedade. Isso jamais vamos tolerar. Eu luto por um Rio de paz. Toda morte é lamentável, mas todos sabemos que nossas responsabilidades impõem que estejamos preparados para o confronto. Entidades de defesa dos direitos humanos criticaram a operação. Por que insistir numa política de segurança pública que nunca deu certo? O que mudou após as 28 mortes ocorridas no Jacarezinho? Representantes da Defensoria Pública do Rio estiveram na Vila Cruzeiro para ouvir os moradores. Ninguém merece passar por isso e a gente precisa desnaturalizar esse tipo de operação altamente violenta e ineficaz que acontece diariamente dentro das favelas. Para essa especialista, a política de segurança precisa ser mais voltada para a população. O que a gente vê no Rio de Janeiro é essa política baseada no confronto. A gente não tem produção de segurança efetiva. Para garantir segurança pública, é primeiro preciso trabalhar na prevenção. Aonde estão as políticas sociais? Aonde está a presença do Estado de uma maneira efetiva, capaz de produzir mudança na vida dos moradores e não somente de operação em operação. A gente não vai mudar a segurança pública a partir de uma política baseada no confronto, baseada em operações. Dos 6 feridos, 4 estão internados no Hospital Getúlio Vargas. Um em estado grave e os outros 3 estáveis. Apenas um deles está sob custódia da polícia. Segundo a Polícia Civil, todos os mortos serão necropsiados no IML para confirmar a causa das mortes e que todos serão identificados e terão a ficha criminal apurada. Esse trabalho de levantamento de dados deve durar até 3 dias.
A Polícia Rodoviária Federal disse que atuou em apoio à Polícia Militar por haver na Vila Cruzeiro esconderijo de traficantes que roubam cargas nas rodovias federais do estado e se fortalecem com a venda dos produtos roubados para ampliar o poderio bélico dentro da comunidade, além da venda de drogas ilícitas. A PRF disse ainda que a corporação conta com a Corregedoria para acompanhar a legitimidade das ações. A polícia apreendeu um carregamento de 2 toneladas de maconha em Marília, no centro-oeste paulista. Um paraguaio foi preso. A droga estava num fundo falso da carroceria de um caminhão. 2 eixos erguidos, um caminhão aparentemente descarregado e com placas do Paraguai são alguns dos detalhes que chamaram a atenção dos policiais. Além disso, o motorista deixou uma infração de trânsito bem aparente. O motorista não estava usando cinto de segurança. Aí ele continuou nervoso, inquieto, e a gente conseguiu lograr êxito e achar o entorpecente no assoalho falso. A abordagem foi feita logo depois do veículo passar em frente à base da Polícia Rodoviária, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Marília. O motorista disse que iria buscar uma carga de gesso em Uberaba, Minas Gerais, mas o caminhão já estava cheio de maconha em um fundo falso. E o que também chamou a atenção dos policiais foi a forma como essa droga estava guardada. Olha só, aqui, além da embalagem plástica, tem também graxa. Uma tentativa de disfarçar o cheiro de maconha caso o canil fosse acionado. Foram apreendidas cerca de 2 toneladas de maconha e a suspeita é que a droga seria distribuída em Minas Gerais. O motorista não teve a identidade revelada e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal em Marília. E no caminhão também estavam a mãe do paraguaio e uma sobrinha de 3 anos de idade. A polícia vai definir o que será feito com a mulher e com a criança. No Distrito Federal, a Polícia Civil investiga um assalto ocorrido na madrugada de hoje na Asa Sul. 2 homens encapuzados usaram um carro para invadir uma loja. O carro que invadiu uma loja de departamento na 506 Sul foi retirado pelo guincho da Polícia Civil, puxado por cabo de aço. O veículo estava sem placa. A Polícia Civil disse que ele tinha sido roubado no Varjão na segunda-feira. Essas imagens de dentro da loja mostram o cenário de destruição. O carro estourou a porta de aço, arrastou o balcão do caixa e jogou as prateleiras no chão. Vários produtos foram quebrados e ficaram espalhados. Tinha cacos de vidro por todo o canto. A porta de vidro da loja e uma das janelas do veículo estouraram com o impacto da batida. O crime aconteceu de madrugada. Esses registros da câmera de segurança mostram que 2 homens que estavam no veículo usavam casaco e estavam com o rosto encoberto. A polícia militar foi acionada e chegou ao local por volta das 4 horas da manhã. A suspeita é que outro carro tenha aguardado pelos criminosos do lado de fora, dando apoio ao crime. Uma mochila usada pelos bandidos ficou para trás. A Polícia Civil isolou o local e a perícia chegou às 8h30 da manhã. Os peritos analisaram o ambiente, buscaram as digitais dos envolvidos, tiraram fotos e saíram de lá com vários objetos. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo. Depois que a loja for liberada, os funcionários vão fazer uma vistoria do local e repassar as informações à polícia. Na quadra ao lado, na 305 Sul, policiais encontraram uma televisão que acreditam ter sido furtada na loja. O aparelho também passou por perícia. A loja tem um sistema interno de câmeras de segurança que pode ajudar nas investigações. A Polícia Civil informou que também vai pedir acesso às imagens das câmeras da Secretaria de Segurança Pública que monitoram a região para conseguir mais informações. Todo o caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul. O julgamento de Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes da chacina de Unai, entrou no 2º dia. Um dos homens apontados como executor da morte dos fiscais do trabalho e do motorista foi o primeiro a ser ouvido hoje. O Hernani Fiuza acompanha o julgamento.
Esse primeiro depoimento foi o do Erinaldo Vasconcelos Silva, ele que é um dos executores. Ele foi condenado a 76 anos de prisão, já cumpriu 16 na cadeia, agora está cumprindo a prisão domiciliar. Ele disse que realmente foi contratado para matar esse fiscal, o Nelson José da Silva, mas disse que depois recebeu mais dinheiro para matar outras pessoas caso o fiscal não estivesse sozinho no momento da emboscada. Até lembrando, a gente traz todos esses relatos porque a gente pode acompanhar o julgamento, mas sem fazer registro de imagens do lado de dentro. E a gente lembra que esse crime ele aconteceu no dia 28 de janeiro de 2004, foi no trevo da cidade de Unai, no noroeste do estado. Esses 3 fiscais do trabalho e também o motorista estavam fiscalizando fazendas da região com a suspeita de trabalho escravo. Eles foram mortos a tiros nessa emboscada. Uma das vítimas, então, esse fiscal, o Nelson José da Silva, até já tinha relatado ao Ministério Público que estava sofrendo ameaças de morte. Antério Mânica, fazendeiro e ex-prefeito de Unai, já tinha sido condenado também em 2015 a 100 anos de prisão, mas a defesa dele alegou que havia provas insuficientes, então conseguiu anular essa sentença e marcar esse novo julgamento que a gente está acompanhando agora. Aqui em frente ao prédio da Justiça Federal em Belo Horizonte, a gente consegue até ver, auditores fiscais de várias partes do país fizeram uma manifestação, fizeram essas 4 cruzes com sacos de feijão, também a ketchup aqui ao redor simbolizando o sangue dessas vítimas e os sacos de feijão simbolizando o poder econômico desses fazendeiros da região, muitos produtores de feijão e que seriam aí, então os mandantes desse crime. Mais cedo eu conversei com a diretora do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e ela fala sobre o caso. Essa é a marca mais triste da nossa trajetória. E, coincidentemente, foi no momento histórico da nossa trajetória da auditoria fiscal no combate ao trabalho escravo que a gente teve uma projeção muito grande. Houve muitas conquistas naquele momento. A mudança do conceito de trabalho escravo, foi o primeiro plano nacional de combate ao trabalho escravo. Além de tudo isso, isso dói mais ainda saber que a gente tenta tanto fazer justiça para aqueles que têm a sua forma de submissão mais grave, que é a escravidão contemporânea, e ver que a justiça para esses que foram assassinados ainda não chegou. Pois é, eu também conversei mais cedo, antes do início do julgamento, com um advogado que é assistente de acusação, sobre quais são os próximos passos desse julgamento. Hoje, creio que à noite tenhamos concluído a prova instrutória que vai ser realizada. Amanhã nós teremos a exibição de documentos, fitas, vídeos que as partes especificaram. Acredito que esse júri deva se encerrar na sexta-feira. E hoje foi dia de volta às aulas presenciais na Universidade Federal de Goiânia. O Fábio Castro acompanhou. Boa noite para você que acompanha o Brasil TV. As aulas presenciais aqui na Universidade Federal de Goiás estavam suspensas desde o dia 16 de março de 2020. E o retorno foi um momento muito aguardado pelos 28 mil alunos. As aulas começaram às 7h20 da manhã, tinha sala cheia, outra que ainda não estava com a turma completa. Neste retorno das aulas presenciais, a recomendação é para o uso de máscara dentro da universidade. Professores, alunos e funcionários também tiveram que enviar pela internet o comprovante de vacinação contra a Covid. A Universidade Federal de Goiás está oferecendo testes rápidos. Também é possível tomar a vacina dentro da universidade. A reitora da UFG disse que está seguindo todos os protocolos de segurança para o retorno dos alunos, mesmo num período de aumento de casos de cerca de 100% de Covid em Goiás. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Em Mato Grosso do Sul, 2 crianças morreram por envenenamento de escorpião. E os números apontam que a quantidade de acidentes com esses animais cresceu muito no Brasil. O aumento foi de 76% nos últimos 3 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Em 2019, foram 100 mortes por envenenamento de escorpião em todo o país. Em 2020, o número subiu para 136, chegando a 176 em 2021. Neste ano, já são 52 mortes e mais de 65 mil acidentes. Aqui em Mato Grosso do Sul, os casos de acidente cresceram 5% de janeiro a abril em relação ao mesmo período do ano passado. O Ministério da Saúde diz que os dados nacionais, eles são preliminares, podem ser revistos ainda, o que poderia reduzir
o número de mortes registradas em todo o país. Aqui em Mato Grosso do Sul, uma menina de 3 anos morreu em Paranaíba, no interior do estado, por picada de escorpião enquanto brincava no quintal de casa. Em Cacilândia, também no interior, um menino de 7 anos foi picado pelo animal quando colocou um capacete onde estava o escorpião. Especialistas recomendam que não se deve deixar lixo, entulho acumulados. E é preciso tomar cuidado dentro de casa também, não deixando roupa de cama encostar no chão, afastar a cabeceira da cama da parede e olhar os calçados antes de usar. Diego Queiroz, para o Brasil TV. Um homem morreu em um deslizamento de terra na região metropolitana do Recife. E os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. Chove muito por lá e várias comunidades sofrem com as consequências dos temporais. Já são 200 milímetros de chuva em 24 horas no Recife. Muita água em outros municípios da região metropolitana. Eu estou em Olinda e por aqui a chuva provocou o deslizamento de 9 barreiras. Neste bairro onde eu estou, a barreira que deslizou destruiu 2 casas durante a madrugada. E o Corpo de Bombeiros procura um casal que morava em uma dessas casas e está desaparecido. A chuva deu uma trégua agora e a equipe está focada no local onde estaria o quarto desse casal. É porque durante a manhã os bombeiros tiveram que suspender os trabalhos por 3 vezes por causa dos riscos à equipe de resgate. Bem, em todas as cidades da região metropolitana amanhã foi de transtornos porque além do grande volume de chuvas, a maré atingiu o ponto mais alto no início da tarde. Isso impacta bastante os municípios que são cortados por muitos rios e riachos. No Recife, várias ruas ficaram interditadas por causa de alagamentos. A chuva deu uma trégua agora, mas a previsão é que ela deve continuar e quem precisa pegar um ônibus vai enfrentar dificuldades. Isso porque algumas linhas deixaram de circular por causa de alagamentos e só vão voltar quando o nível da água baixar. Até o fim da tarde, as buscas continuavam e o casal ainda não tinha sido encontrado. A chuva também provocou estragos em Alagoas. Em Maceió, ruas ficaram alagadas e houve deslizamentos de terra. 12 famílias precisaram sair de casa em áreas de risco. Não há registro de feridos. Por causa do temporal, a Secretaria de Educação suspendeu as aulas presenciais em toda a rede municipal de ensino, hoje e amanhã. Em Rio Largo, na região metropolitana de Maceió, 40 pessoas estão abrigadas em uma escola, onde as salas de aula viraram dormitórios. Em Jacuípe, o rio transbordou e alagou várias ruas da cidade. Uma das entradas do município ficou cheia de água. Em Penedo, casas desabaram e 7 pessoas foram resgatadas e atendidas por equipes médicas no local. Uma mulher que sofreu uma fratura foi levada para o hospital. E por causa da chuva forte, um reservatório de água rompeu em Pocinhos, no agreste da Paraíba, a 158 quilômetros de João Pessoa. Pelo menos 5 casas foram derrubadas pelas águas. O reservatório de água que fica na cidade de Pocinhos, no agreste da Paraíba, estourou por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira e deixou pelo menos 16 pessoas desabrigadas. Partes da estrutura de concreto da barragem foram levadas pela força da água e destruíram 5 casas de moradores da região. 4 pessoas ficaram feridas e precisaram ser socorridas pelo SAMU para o Hospital de Trauma de Campina Grande. De acordo com a equipe médica, nenhuma das vítimas corre risco de vida. Agora o trabalho é para a retirada dos destroços do local. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Agência Executiva de Gestão das Águas trabalham para o monitoramento de outros reservatórios da região que vivem situação parecida. O objetivo é evitar uma nova tragédia. As famílias que ficaram desabrigadas foram realocadas para o ginásio de uma escola municipal de Pocinhos. Emi Nascimento, para o Brasil TV. E a seguir, a cidade do rock começa a ser montada. Faltam 100 dias para o Rock in Rio. Brasil TV de volta com uma boa notícia do setor calçadista. Cresceu a exportação de calçados de Jaú no interior paulista. De janeiro a abril desse ano, o setor faturou mais de 4 milhões de reais em vendas para o exterior, o triplo do mesmo período do ano passado.
Linha, agulha e muita concentração. Trabalhos manuais aliados à tecnologia. Nesta fábrica em Jaú, são produzidos por dia 900 pares de calçados. São cerca de 90 funcionários trabalhando diretamente para abastecer os mercados interno e externo. Neste momento, a indústria está em um período de transição de coleção de inverno para verão. E é exatamente agora que deixa de abastecer o mercado interno e começa com as exportações. O que é produzido no país é enviado principalmente para a América do Sul, Europa e Estados Unidos. Em Jaú, são mais de 300 indústrias calçadistas que empregam diretamente cerca de 3.500 funcionários. No começo da pandemia, o setor sentiu um baque e tanto as vendas para o mercado interno quanto as exportações caíram. Com a retomada da economia global, a situação já é diferente. E o setor calçadista de Jaú voltou a ganhar fôlego nas exportações e os números já ultrapassam os de antes da pandemia. De acordo com o Sindicato das Indústrias de Calçados de Jaú, no primeiro quadrimestre de 2019, foram exportados quase $900 mil em calçados femininos. Em 2020, esses números caíram pela metade. Em 2021, apenas $312 mil. Agora, nos 4 primeiros meses deste ano, as exportações quase triplicaram aqui na cidade. Já foram exportados mais de $900 mil. Os grandes mercados compradores, Europa e Estados Unidos principalmente, não querem mais ficar tão dependentes das indústrias asiáticas, principalmente a China. Isso faz com que o Brasil, que tem uma cadeia produtiva fantástica, volte a ser olhado com bons olhos. Então eu acredito que as exportações já melhoraram e vão melhorar ainda mais. E o otimismo toma conta dos empresários. A expectativa é que essas exportações aumentem ainda mais ao longo do ano. Em Jaú, a exportação não era prioridade, mas com uma demanda cada vez maior do mercado externo, as fábricas já passam a enxergar com outros olhos. E as coleções também passam a ser pensadas de forma diferente para agradar os consumidores lá de fora. A gente sempre olha o que é tendência mundial, só que com esse aumento das exportações, a gente está tendo que fazer alguns ajustes, isso está sendo muito positivo. Então a gente vê o que funciona, por exemplo, para os Estados Unidos e estamos trazendo isso também para o Brasil, que está sendo muito positivo. Faltam 100 dias para o Rock in Rio. A edição deste ano terá 250 shows. Enquanto o festival não começa, equipes trabalham na montagem da estrutura. Ainda não é o som das guitarras e da potência do festival. Mas por enquanto esse é o barulho da cidade do rock. Na contagem regressiva de 100 dias para o Rock in Rio 2022. Depois de 3 anos de espera, a gente olhar ali no relógio e ver que faltam 100 dias para a gente abrir as portas de novo da cidade do rock. Para a gente é uma mistura de emoção e um desafio enorme, porque o nível de qualidade, de experiência que a gente quer, especialmente nesse ano, tão emblemático, de reencontro, a gente quer que tudo seja tão especial para com certeza ser o melhor Rock in Rio de todos os tempos. É nesse espaço do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, que está sendo montada a estrutura. 150 trabalhadores estão por aqui. E o cálculo dos organizadores é que até o início do festival, 28 mil empregos serão criados. Aos poucos dá para ver onde esse pessoal todo vai trabalhar. A área VIP será nos arcos maiores. O esqueleto do palco Sunset também já está de pé. E aquelas estruturas de metal lá embaixo são um rascunho, o começo da montagem do maior palco do Rock in Rio, que vai receber artistas consagrados no planeta. O Palco Mundo, um dos 7 da cidade do rock, que tem muito mais. A simulação em 3D dá um gostinho de como vai ser o Rock in Rio. Serão 20 espaços, incluindo os palcos, 3 arenas e todas as outras atrações. Estrutura que vai receber o público de 700 mil pessoas nos 7 dias de festival. Do rock ao funk, o Rock in Rio tem mais de 250 shows. A noite de abertura, dia 2 de setembro, é com som pesado. Iron Maiden e Sepultura. No dia 3, tem shows de cantores como Post Malone, Criolo, Xamã e Alok. Dia 4, o festival conta com atrações como Justin Bieber, Demi Lovato, Isa, Gilberto Gil e Bochecha. No dia 8, tem a banda Guns N' Roses. A cantora Avril Lavigne
e a banda Green Day se apresentam no dia 9. Os 3 últimos dias de festival terão Coldplay e Dua Lipa, Camila Cabello, Ivete Sangalo, Ludmilla e Ferrugem. Programação rica para quem conseguiu comprar ingressos que já estão esgotados. Acabaram em uma semana de vendas. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 20h30 da noite, hora de Brasília. Desejo excelente noite para você. Até amanhã.